para a gente começar do começo. Gálatas 5:22. Vou tentar rapidamente compartilhar com vocês aquilo que Deus colocou no meu espírito. Amém. A palavra espírito, antes de eu começar a ler, a palavra espírito na Bíblia, ela só tem uma tradução. Amém? A palavra espírito é sempre pneuma. Então, no original grego, não tinha diferença na palavra, claro que no sentido, no significado, no contexto, na intenção do escritor, sim. Mas na grafia não tem diferença entre espírito humano e Espírito Santo. Deu para entender? A palavra é a mesma, pneuma. Tanto quando ele está se referindo ao Espírito Santo, como ao espírito humano. São, obviamente, pessoas diferentes. Amém? Porém, na grafia grega, como é uma língua considerada pobre, ela não tinha mais de uma palavra para diferenciar. Era uma palavra só para duas coisas. Amém? Pneuma. Mas aqui, obviamente, nós estamos falando do espírito humano. Pastor, como é que eu posso saber que está falando do espírito humano? O irmão Reagan dá um macete muito legal. Ele diz o seguinte, lá em João capítulo 15, o que a Bíblia diz? Jesus diz assim, eu sou a videira, vós sois os? Onde é que ficam os frutos? Quem sabe? Nos ramos. Amém? A fruta não dá no caule, não dá no tronco, dá nos ramos. É sim ou não? Portanto, o fruto do Espírito aqui da Bíblia é o fruto do Espírito humano recriado. Amém? Glória a Deus. E ele diz o seguinte, Gálatas 5:22 diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e ele diz que contra essas coisas não há, amém, aleluia. Sabe, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos entender sobre fruto do Espírito, é que o fruto do Espírito deve ser produzido por mim e por você, amém? Mas a responsabilidade, a responsabilidade de frutificar é minha e sua, mas a natureza desse fruto vem de Deus. O que eu estou dizendo com isso? Que para que a gente possa frutificar, exercer o fruto do Espírito, basta que a gente não atrapalhe o agir de Deus dentro de nós. Você entendeu? Eu não estou falando aqui do agir de Deus externo, na sua vida, nas bênçãos, na sua família. Eu não estou falando aqui necessariamente do poder de Efésios 3:20, quando diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos, segundo o seu poder que em nós opera. Amém? Ali está falando de coisas externas, de poder para fazer. Amém? De poder para receber coisas. Você está entendendo isso? Aqui é um poder para ser. Existe um poder no crente recriado que lhe faz ser alguém amável, benigno, longânimo, manso, bondoso, cordial, educado, paciente. Você entendeu isso? Existe um poder dentro de mim e de você, o mesmo poder que nos salvou, nos recriou, o mesmo poder que mantém o nosso corpo mortal vivificado, como Romanos 8:11, amém? Esse mesmo poder também opera em mim e em você, para que sejamos como Ele é. Pedro disse, olha, vocês foram regenerados, não de uma semente corruptível, mas de uma incorruptível, ou seja, a nossa natureza atual é a mesma natureza de Deus. Recebemos ela. Eu vou ilustrar isso aqui de uma outra maneira já, mas eu quero que você entenda esse princípio. Existe um poder, irmãos, que nos faz sermos como Ele é. A Bíblia não daria uma de louca e João não escreveria, olhe,
vocês, como Ele é, sejam vocês aqui também. Amém? A Bíblia não seria louca de dizer, leviana até, de dizer, olhe, seja santo porque Ele é santo. Se isso não fosse possível, se Ele mandou você fazer, é porque é possível fazer. A Bíblia diz que a graça de Deus, ela nos preparou, ou nos capacitou, nos tornou aptos para as boas obras. A natureza do pecado impedia que a gente fosse santo, que nós quiséssemos Deus. Amém? Por isso que a graça é a iniciativa de Deus para com o homem, oferecendo ao homem, para aquele que crê, recebesse dessa graça e tivesse a sua natureza transformada. O que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo que enquanto você estava no pecado antes de Cristo, você não conseguia parar de pecar por si só. Sozinho, você não tem como querer Deus. É por isso que até a vontade de adorá-lo vem dele. Porque você sozinho, em si mesmo, não tem nenhuma capacidade de praticar as boas obras. Se nós formos guiados por nós mesmos e pela nossa essência, nós vamos ser jogados na natureza maligna que acompanha o homem desde a sua meninice, como a Bíblia diz. Agora, o contrário também é verdade. Significa que quando eu recebi dessa graça, e o Espírito Santo veio habitar dentro de mim, e me recriou por dentro, eu agora estou completamente apto, e a minha única escolha nele é de ser como ele é, naturalmente transformado naquilo que ele é, em sua imagem, como que por um espelho, como Paulo disse. Ou seja, o processo natural do crente, irmãos, é se parecer com Jesus dia após dia. Esse é o processo natural da vida do crente, é aceitar Jesus e ir transformando as minhas obras. Já dizia João Batista, antes de Jesus morrer, irmão, João Batista disse, olhe, vá e produzam frutos de arrependimento. Ou seja, se você recebeu desse batismo que eu estou lhe dando agora, se você recebeu dessa palavra, se você recebeu desse amor, se você foi salvo e regenerado, recriado, você precisa agir em conformidade com essa nova natureza. Você precisa agir, como Paulo disse aos Colossenses, de modo digno do Senhor. Amém? Como é que o crente... Então, Samuel, se você está me dizendo que essa é a natureza, então significa que naturalmente eu vou agir assim, é o que mais ou menos crê os nossos irmãos calvinistas. O que vai nos fazer, então já que eu recebi essa nova natureza, como é que eu posso impedir o agir de Deus na minha vida? Eu posso? Claro que pode. Porque Jesus disse, lá em João capítulo 15, ele diz, eu sou a videira, vocês são os ramos, ele diz, se permanecerdes, significa que é possível não permanecer. E significa também que essa responsabilidade é minha e sua. Ali não é condicionando, ele não está dizendo bem assim, olha, se por acaso passar um vento e quebrar você e você desconectar da videira, você vai perecer. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo se alguém não permanecer. Ou seja, se alguém não quiser ficar. Se alguém não quiser ser deixado tratar por Deus. Você interrompe a vida de Deus que está brotando por você, como um canal. Você vai lá e cria uma barragem e interrompe. E aquilo que é produzido dentro de você não consegue sair pelos seus lábios, pelas suas mãos, pelo seu corpo físico, e você não consegue frutificar, porque o fruto é o resultado externo daquilo que acontece dentro, de um processo interno. Fruto, irmãos, é um resultado, uma manifestação externa daquilo que acontece dentro de você. Se você pegar a árvore, eu vou discorrer sobre isso já já. Se você pegar uma árvore, e você vai perceber que ali tem, na raiz, no tronco, ela vai pegar os nutrientes, as folhas vão até fazer a fotossíntese, mas existe uma coisa chamada seiva. O que é a seiva da árvore? É aquele líquido que se você cortar, você vai perceber que sai. E ali tem tudo o que é preciso para alimentar os ramos, para que eles frutifiquem. O fruto é resultado da seiva que corre da árvore até o ramo. Se você interromper esse fluxo, não vai ter fruto.
Se você interromper esse fluxo, não vai ter fruto. Amém? Como é, então, que eu vou manter a vida de Deus correndo a ponto de frutificar? Simples, irmãos. Você vai deixar essa vida de Deus transformar você. Como? Toda vez que você tiver uma escolha entre brigar e ter misericórdia, você vai escolher pela misericórdia, pelo que a palavra de Deus diz. Amém? Eu vou entrar nos pormenores do fruto, porque eu quero também colocar um ponto de equilíbrio aqui, para que você entenda que Deus ama você como você é. Ele não quer mudar a sua personalidade ou o seu temperamento, mas Ele quer usar esse temperamento em favor dEle. Eu vou chegar lá, amém? Amém? Você colérico, não fique se condenando, amém? Deus quer usar você colérico como é, amém? Amém? Vamos colocar um ponto de equilíbrio aqui para entender que amor, que é o fruto do Espírito, também é oposição. Amor também é se opor. Amor também é dizer não. Amor também é ser firme. Amor também é lutar pelos princípios da palavra. Amém? Glória a Deus. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, abra comigo por favor, Romanos capítulo 13. Desculpa, gente, o 11. Me perdoe, viu? Vocês perdoam. Romanos capítulo 11. Aleluia. Amados, eu vou dizer para você, se essas verdades forem parte do nosso dia a dia, se essas verdades penetrarem no nosso coração, no nosso espírito e se tornarem prática de vida, não vai haver limite para o alcance dos nossos frutos. Sabe, eu fico imaginando uma árvore quando ela produz um fruto, e aquele fruto cheio de semente, aquela árvore não tem ideia do alcance que aquele pequeno fruto pode ter. Aonde aquelas sementes vão alcançar. Eu vejo isso muito na vida de um pastor. Você vê, o nosso pastor, o pastor Fábio, ele não tem completa dimensão na mente dele do quanto cada criança que está ali naquele DI pode frutificar um dia, por exemplo. O quanto o ministério dele pode alcançar de nações, de pessoas lá fora. Mas isso não impede ele de frutificar. Amém? Romanos capítulo 8, ou 11. Versículo, deixa eu ver aqui. Vou ler a partir do... Peraí, viu? Que ele deu uma enganchadinha aqui. Aqui. Versículo 11. Deixa eu ver. Não, 11. Não, 17. Versículo 17. Romanos 11, 17. Diz assim: se porém alguns dos ramos foram quebrados, ele está falando aqui de Israel. Amém? Ele está falando de Israel, os judeus, foram quebrados. E tu, sendo oliveira brava, ele está falando de gentios, do que nós éramos, diga eu era. Fostes o quê? Enxertados em meio deles, e te tornastes participante de quê? Da raiz. E de que mais? Da seiva da oliveira. Aí ele diz: não te glories contra os ramos, porém se te gloriares, sabe que tu não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz que sustenta a ti. Deixa eu explicar para você.
existe a técnica do enxerto. Eu sei que a maioria aqui conhece. O que é o enxerto? E eu estava pesquisando, eu acho que está no slide. Você bota a última página do slide, Saulo, por favor, a última. Eu acho que é na última que tem isso. Na ordem que eu tinha feito em casa era uma, mas aqui Deus mandou mudar, é assim mesmo. A última página do slide, por favor. Eu acho que é lá que está a explicação. Isso, ótimo. O que é enxertar os ramos? O que é enxertar os ramos da oliveira brava? Ele diz que nós éramos como oliveira brava. Qual é a diferença entre oliveira brava e a oliveira comum, normal? Que ele está colocando como Cristo. Cristo, a oliveira normal, saudável. Nós, vindo da oliveira brava. A oliveira brava, ela produz um fruto menor. Ela cresce em qualquer lugar largada. Ninguém manejou ela, ninguém cultivou ela. Ela nasceu lá, os frutos são menores, ficam mais doentes geralmente. Amém? A própria oliveira é menor. Você está aqui? Ela não foi cuidada. Amém? E ele está dizendo que Deus cortou os ramos da oliveira brava. Essa oliveira que ninguém dava nada por ela. Que não participou do manejo. Que ninguém cuidou. Ele foi lá e resgatou. Pegou esses ramos e enxertou em Cristo. E eu fui entender por que Paulo fez esse paralelo. Aí ele diz assim, ó, ao enxertar os ramos da oliveira brava em uma oliveira normal, é possível transferir, uma pesquisa que eu fiz, é possível transferir algumas das características mais desejáveis da variedade selvagem, ou seja, da oliveira brava, para a variedade cultivada, a oliveira normal. Ou seja, Deus pega tudo o que a oliveira brava tinha de bom e ninguém enxergava, enxerta na oliveira normal para potencializar. E o resultado dessa junção, daquilo que você é, com aquilo que Cristo é o quê? Olha só, isso pode resultar em frutos com maior tamanho, sabor mais aprimorado e até mesmo maior resistência a pragas e às condições ambientais diversas. Você vai ficar mais forte, você vai frutificar, seu fruto vai ser maior, você vai ser resistente. Deus ama você como você é, irmãos. Ele quer que você submeta o que você é, aquilo que Ele é. Aleluia! Quando Paulo escreve aos Efésios, ele diz assim, no mais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. No grego tire forças da junção com Ele. Quando você é enxertado nele, quando você está ligado nele, quando você permanece nele, você vai ser mais forte, você vai ser mais resistente, você vai frutificar mais, seus frutos serão mais bonitos, serão mais saborosos. Amém? A Bíblia diz que a graça de Deus, ela é multiforme, em grego, colorida. A graça de Deus é colorida, por quê? Porque se você olhar no plano natural, eu, pastor Lucas, pastor Diego, somos antagônicos, especialmente eu com eles. Quando o pastor Lucas entra no ambiente, todo mundo percebe. Não é assim? Ele não chega, ele estreia. Não é verdade? Ele não chega, ele estreia. Eu entro e saio do ambiente e é capaz de você nem perceber que eu estive ali. Amém? Você entendeu isso? Mais ou menos. Ele chega e estreia. Todo mundo vai ver. Eu entro e saio, ninguém pode até ser que ninguém perceba que eu estive ali. Amém. Mas o que eu quero dizer com isso? Deus me usa como eu sou, usa Ele como Ele é, e Ele consegue fazer com que nós dois estejamos na mesma árvore. Talvez o formato do fruto seja diferente, talvez eu esteja dando maçã e ele pera, mas a vida e a essência desse fruto vem do mesmo lugar.
Amém. Vem do mesmo lugar. Estamos na mesma videira. Recebendo da mesma fonte, da mesma vida de Deus. Do jeito dele, ele vai viver e falar para você os princípios de Deus. Do meu jeito, eu vou fazer a mesma coisa e os princípios serão os mesmos. Inegociáveis, irredutíveis, imaleáveis. Os princípios são inegociáveis, irmãos. Os princípios não têm, como no direito a gente gosta de dizer, modulações. No direito a gente diz que a gente modula os efeitos de uma lei, modula os efeitos de uma norma, que é uma forma de dizer que o juiz decide como ele quiser. Mas com Deus não é assim que funciona, irmãos. Com Deus o que era verdade ontem é verdade hoje, vai ser verdade amanhã. Amém. Você volta lá para Gálatas 5:22. Aleluia. Aleluia. Eu vou falar aqui a respeito de alguns frutos, antes da gente terminar. Acho que vai ser no tempo certinho, Deus é bom. E já eu vou trazer para vocês uma coisa que Deus falou comigo, uma dúvida que eu tinha, talvez seja de alguns aqui também. Quando Gálatas 5:22 ele diz, mas o fruto do Espírito é, amém? Preste atenção, mas o fruto do Espírito é, ele diz amor, alegria, paz. Esses três primeiro. Jesus lá já em João capítulo 15, quando ele faz, abra comigo lá João capítulo 15, vá rapidinho, para você ler comigo, vai dar tempo. João capítulo 15, o versículo 11, tá? João 15, o 11. Olha o que ele diz. Aliás, desculpa, o 9. O 9, do 9 ao 11 nós vamos ler, tá? Do 9 ao 11. João 15, 9 ao 11. Diz assim, como o Pai me amou, também eu vos... Você concorda comigo que ele estava falando de fruto lá no começo, não foi? É o mesmo discurso, não é isso? Capítulo 15, ele não começa falando, eu sou a videira, vós sois os ramos, ele vem, aí ele diz, como o Pai me amou, também vos amei. Permanecei no quê? A mesma palavra do permanecer em mim, ele diz, permanecei no amor. Porque se você permanece no amor, você permanece nele. Se você permanece nele, você permanece no amor. Ele e o amor se confundem, ele é o amor. Por isso que o fruto do Espírito é amor. Se a gente não exercer amor, irmãos, não tem como você estar em Cristo. O João diz isso. Ele diz, quem não ama não conhece a Deus. Amém. Esse é um fruto obrigatório. Aliás, todos são. Mas esse é o princípio. Amém. Permanecei no amor. Aí ele diz, se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneça. Aí o 11 ele diz, tenho-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós. Ou seja, a minha alegria esteja em vós. Aleluia. Amor e alegria. Se você permanece nele, você tem que exercer essas coisas. E sabe, irmãos, eu falei isso aqui semana passada, existe uma diferença, para quem não estava aqui, existe uma diferença entre alegria e felicidade. É mesmo? É. Felicidade tem a ver com a satisfação da sua alma. E nem sempre a satisfação da sua alma é a satisfação de Deus. Nem sempre a satisfação da nossa alma, da minha e da sua alma, é o que é o melhor de Deus para mim e para você. É por isso que Jesus ele não prometeu essa felicidade. Mas ele disse, a minha alegria esteja em vocês. Alegria, irmãos, não tem a ver com estar satisfeito na sua alma, mas tem a ver com exercer a alegria que vem do alto, que brota em você, independente do que esteja acontecendo. Como o nosso pastor, está alegre com ou sem dinheiro, com as finanças da igreja indo bem ou não, ele está sempre alegre. Com a construção andando ou parada, ele está sempre alegre. Com os bons ou maus rumores, está sempre alegre.
Alegria. A alegria está em você. Ei, você entendeu isso? Não é algo que vem de fora para você. É algo que já foi implantado dentro de você. Ele diz, eu lhe disse essas coisas, versículo 11. Eu lhe disse essas coisas, se você ficar no que ele disse, a alegria dele esteja dentro de você, está dentro de você. Você entendeu? Se eu pratico a palavra, se eu recebi essa palavra, se eu creio nela, eu já tenho alegria. Eu posso sorrir, mesmo que tudo esteja dando errado fora. Amém. Voltando para Gálatas 5:22, amor, alegria, paz. A Bíblia diz, eu já preguei sobre isso aqui também, mas a Bíblia diz, o próprio Jesus disse, antes de falar essas coisas, no capítulo 14, versículo 27, ele diz, a minha paz vos dou. Deixo-vos a paz vos dou, e não dou, como o mundo a dá. Por quê? Porque a paz do mundo, ela depende dos fatores externos. Amém? A gente vai sempre cair nisso. O fruto do Espírito brota de dentro, irmãos. Amém? Assim como a raiz e a seiva alimentam o ramo, vem de dentro para fora. Amém? Aí ele diz, longanimidade, que é longanimidade? É paciência. Amém? Eu quando criança, na minha igreja, eu fui ensinado assim, Samuel, nunca ore por paciência, porque senão Deus vai lhe dar problema para você exercer paciência. E eu cresci com esse sofisma na cabeça. Na verdade, essa afirmação é até um pouco ridícula, irmãos, porque enquanto você estiver vivo, você vai ter problema e vai ter oportunidade para exercer paciência. Não precisa você orar, não. Quando você sair, você entrar no seu carro, para quem dirige, por exemplo, você entrou no seu carro, pegou esse Euclides, já é, meu amigo, uma prova de paciência. Quando você vê motoqueiro cortando você, o carro, ontem tinha um abençoado, estava vindo ali perto na 13 de julho, e tinha um abençoado num Fiat Mobi atrás de mim, dando jogo de luz. Quem vê, era uma Ferrari querendo passar. E eu estava na faixa, eu estava na esquerda, na faixa da esquerda, só que eu não estava devagar, estava dentro do limite, lá, ali é cheio de radar, aquela avenida ali do Shopping Rio Mar, né? Só que na minha frente tinha 2 carros, um HB20 andando bem devagar. Eu ia fazer o quê? Eu não queria mudar de faixa, também não estava incomodado com o HB20, quem estava incomodado? Ele, a outra faixa toda aberta. Ele foi pela outra faixa para poder ir embora? Não, continuou dando jogo de luz. Eu abri o vidro e mostrei, não foi o dedo, viu, irmão? Mostrei a ele o carro da frente. Abri o vidro e fiz assim para ele ver que tinha carro na minha frente. Não tinha muito o que fazer. Fechei o vidro, o camarada continuou dando jogo de luz. E dando jogo de luz. Irmão, todo dia é uma oportunidade diferente para você exercer paciência. Não é verdade? Ore sim. Agora ore, irmãos, dando graças que Ele já lhe capacitou para ser paciente. Amém. Eu aprendi que eu posso orar sim por paciência. Eu faço, Pai, obrigado porque eu sou paciente. Obrigado porque a sua paciência está em mim. A Bíblia diz que o Senhor é longânimo e tardio em irar-se. Assim como o Senhor é, eu também sou aqui. Eu sou paciente. Amém. Não tenha medo de você enfrentar peleja para exercer paciência, porque orando ou não, elas vão aparecer. Não é uma condição. Paulo não disse bem assim, olhe, não ore para que não venha o dia mal. Ele disse, se fortaleça para quando ele chegar. Amém. Benignidade e bondade. Agora, eu quero segurar essas duas coisas, eu quero falar das outras, já a gente volta para benignidade e bondade, tá certo? Amém? Tá bom? Para a gente encerrar com elas. Fidelidade, amém? Fidelidade. Ei, fidelidade é fruto do Espírito. Amém? Fidelidade é fruto do Espírito. Fidelidade aos seus, fidelidade ao Senhor em primeiro lugar. É fruto do Espírito. Amém? Mansidão. O que é mansidão?
é você não ser o que minha mãe chama de crente baiacu. Minha mãe chamava assim. Eu vou explicar. Baiacu é um peixe. Quem sabe o que é um baiacu? Baiacu, peixe, gente. Quando eu era criança, a minha parte do temperamento colérico, todo o teste que eu faço diz que eu sou 60% colérico e 40% melancólico. E também dizem que isso é uma mistura explosiva. Todo teste que eu faço. Aí dizem que isso é uma loucura, é uma junção explosiva. Mas Deus me fez como eu sou, meu irmão. E quando eu era criança, o temperamento colérico se sobressaía. E minha mãe dizia que eu era um crente baiacu, já desde criança. Então você por acaso é um crente baiacu, por quê? Porque é aquele que tudo que você diz ou faz, ele incha. Eita glória, isso faz um silêncio legal, né? Eu sei que está todo mundo pensando. Ninguém, irmão, olha, tem gente, quem trabalha aqui nos departamentos, que o trabalho é coletivo, diaconato, DI, vai saber bem o que eu estou falando. Tem gente que você não pode dizer um ai. Você não pode dizer um ai, você não pode tirar a cadeira do cara um pouquinho mais para cá. A pessoa já incha, já se revolta, já quer rodar a baiana, a sergipana, a paraibana, quer rodar tudo. É o crente baiacu. Não está exercendo o quê? Mansidão. Mansidão, irmãos. Amém? Até para repreender a gente tem que exercer mansidão. Já viu o pastor Fábio dando um carão? Não queira muito não, né? Mas você vê, eu nunca vi o pastor Fábio dando um grito em ninguém. Nem em mim. E eu já levei alguns carões ao longo nesses anos de convívio. E graças a Deus, isso quer dizer que ele me ama, né? Mas eu vou lhe dizer, é com classe, é verdade. Olhe, é verdade. Ele não altera a voz, eu nunca vi ele alterar a voz com ninguém, com voluntário nenhum. Eu nunca soube aqui na igreja, nem os fofoqueiros. Nem os fofoqueiros ousaram, nem os fofoqueiros exagerados ousaram dizer que o pastor gritou com alguém, botou o dedo na cara de alguém gritando. Mansidão, porque até para repreender você tem que exercer o fruto do Espírito. Amém? Glória a Deus. Domínio próprio. Eita glória. Esse aqui é o irmão e a irmã. Eu já vi o próprio pastor ensinando sobre isso. É a irmã que não se deixa dominar pela TPM. É o irmão que tem uma coisa que me deixa de mau humor de verdade. Eu sei que a maioria das vezes você me vê parecendo que eu estou com cara feia, mas não estou. Eu só fico de cara feia de verdade mesmo, quando eu estou com fome. Se eu tiver, já responderam ali já. Quando eu estou com fome. Mas eu entendi que eu preciso ter domínio próprio. E mesmo com fome eu não posso ficar mal-humorado. Irmão, o crente é proibido de ficar mal-humorado. Receba essa revelação, esse revelamento. Não tem autorização bíblica para você ficar mal-humorado. Pessoa falar, não existe isso. Você tem que exercer domínio próprio. Domínio próprio é para comer, não comer além do limite, do que sua barriga está pedindo. Amém? Na vida sexual também. Eu quero dizer para você, principalmente os adultos que estão aqui, e os casados também, solteiro principalmente. Mas eu queria dizer para você que você não é um rato. Existe um rato, uma espécie específica de rato, que ele nasce, e quando ele sai da fase infantil, eu não me lembro se ele é mamífero, acho que ele é um mamífero, acho que é um mamífero, esse específico é um mamífero. Quando ele para de mamar, ele já encontra uma parceira e faz sexo. Ele cruza com a parceira, várias parceiras, até morrer de cansaço. É verdade isso. Depois você pesquise no Google. Você não é esse rato. Isso quer dizer... irmãos, é na igreja que a gente tem que ensinar essas coisas, né? Isso quer dizer que você tem domínio próprio. Você não vai morrer se não fizer.
Amém? Como também as esposas não vão morrer se fizer. Equilíbrio. Amém? Você também não é uma imaculada freira, especialmente se você casou. Se você casou, a Bíblia diz que o seu corpo pertence ao seu marido e o corpo do seu marido pertence a você. Não vos neguei mutuamente. A Bíblia diz isso. A não ser por um período para se dedicarem à oração, combinado pelo casal. Mas em regra, não pode se negar. Amém? Amém? Então exerça o fruto. Se for necessário, compra aquele remedinho, mas não se negue. Domínio próprio, irmãos. Eu sei que a palavra de Deus diz que é como maçã de ouro em bandeja de prata, ou é o contrário? Eu sempre troco. Maçã de ouro em bandeja de prata é a palavra dita no momento certo. Não é assim que a Bíblia diz? É verdade que tem que saber chegar no momento certo com as pessoas. Amém? Isso também é amor, é compreender as diferenças. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Você, mesmo que alguém tenha chegado num momento ruim seu, não tem o direito de não exercer domínio próprio. O momento pode não ser dos melhores. Transforme ele num bom momento. É sua responsabilidade. Domínio próprio. Amém? Amém? Domínio próprio. Se eu não tivesse domínio próprio, ontem, eu vou dizer para vocês, não vou mentir não, na minha mente veio logo, reduza, bota a segunda marcha e deixa ele bem aí atrás, enquanto ele dá jogo de luz. Ou então faz igual, não dê dedo, também. Ou então fazer que nem um amigo, eu tenho um amigo, ele não é crente, que ele diz que quando alguém enche a paciência dele assim, ou começa a buzinar, ele simplesmente para o carro e fica um tempão lá parado, o cara buzinando, depois ele abre o vidro e finge que o carro quebrou, e faz assim. Só para matar na unha. Mas não façam isso, irmãos, amém? Domínio próprio, ele não é crente. Essa não é a minha, a sua atitude. Glória a Deus. Domínio próprio. Ele disse que contra essas coisas não há lei. Agora vamos para a bondade e benignidade para a gente encerrar. Agora eu vou encerrar de verdade. Bota o slide, por favor. Eu queria entender, eu sempre tive essa dúvida. Meu Deus, qual a diferença de benignidade para bondade? Qual a diferença de benignidade para bondade? Amém? Aí eu fui no grego. Eu fui no grego para entender. Esse é o primeiro, né, Saulo? É o primeiro. Obrigado, querido. Isso, pronto. Vamos falar de bondade primeiro? O que é bondade? Tá? Vamos lá. Essa palavra, ó, é Chrestostes, tá? Eu sei que é com CH, mas se pronuncia Chrestostes. No grego, a palavra traduzida para bondade é o seguinte: essa palavra grega traduzida como bondade em português é uma virtude. Ela descreve uma disposição amável e gentil para com os outros. Preste atenção nisso. Está aqui o segredo para entender a diferença dos dois. É uma disposição. Sabe o que é uma disposição? Você se propõe a ser constantemente. Deu para entender? É uma disposição amável e gentil para com os outros, onde a pessoa age com benevolência e trata os outros com delicadeza e generosidade. É uma qualidade que se expressa através de ações que visam o bem-estar dos, sem esperar algo. Eita glória, essa é a melhor parte. Significa, eu tenho um texto inclusive para um vídeo no Instagram que eu nunca gravei, sobre gratidão, porque fala justamente disso. Significa que eu tenho que ser bondoso com as pessoas, gentil e amável, mesmo que elas sejam cavalos batizados ou cobras cascavéis esperando uma oportunidade para nos picar. Porque tem gente que é amável, é bondoso, mas também é uma cobra. Não grita, não é mal educado, mas na primeira chance que tem, faz mal a você. Você tem a obrigação de ter a disposição de ser amável e gentil, mesmo que não receba nada em troca. Amém? E o que é benignidade, por favor? Aê, ele está recebendo.
Agatossune é a palavra para benignidade. O que essa palavra grega é traduzida como benignidade em português? É virtude que descreve uma bondade moral, que envolve uma retidão de caráter e uma inclinação para fazer o que é bom e correto. Ou seja, é ser bom em si mesmo. Bondade aí você exerce com os outros. Benignidade é um estado de ser. Você entendeu? Você é benigno, ou seja, você tem a chance de fazer mal a alguém, mas você não faz. Você não pensa mal do outro. Irmãos, Tiago, não precisa abrir não, eu já estou até fechando. Tiago no capítulo 1, é uma epístola pastoral fortíssima, Tiago. E ele diz algo, acho que é entre os versículos 22 e 25, ou 22 e 27, ele diz algo assim, ele diz, despojando-nos de todo acúmulo de maldade. Eu quero dizer uma coisa para você, nesse mundo, irmãos, cercado por maldade, se você não tiver cuidado, você vai deixar a maldade do mundo se acumular dentro de você. E você vai começar a agir como eles agem. Aquela pessoa no trabalho que não faz nada, se escora em você, gosta de aparecer, se aparecer para o chefe, queima você quando é possível. Eu estava conversando com um cara, eu conheci um abençoado, num determinado lugar, num determinado trabalho, que o que ele fazia? O horário era X. Aí tinha a galera com horário para chegar, o que fazia? Quando chegava primeiro, ele mandava mensagem no grupo, que o chefe estava, perguntando pelas coisas, para deixar claro que estava sozinho lá. Acontece isso no mundo? Mas na igreja não. Na igreja não pode acontecer. Nós não somos como o mundo é, não deve acontecer. A Bíblia diz, não vos deixeis vencer pelo mal, mas vencei o mal. Por que não se deixe vencer com o mal? Porque o mal vai bater em você o tempo inteiro. Vão praticar o mal contra você. Mas se você é benigno, ele não vai contaminar você. Você vai permanecer benigno. Você vai exercer misericórdia. Amém? Glória a Deus. Era isso. Acho que acabou. Não tinha cronômetro, mas acabou. Amém? Nosso pastor vai encerrar.